Você já pensou em ter a habilidade de tocar tudo o que você quiser na guitarra? Já pensou em conseguir improvisar, compor e arranjar sem precisar de criatividade ou inspiração? O negócio é que existe uma metodologia que propõe te ensinar exatamente isso. E é sobre ela que você está prestes a assistir. Começa agora o podcast 5x12. Fala galera, esse é o podcast 5x12, podcast onde a gente debate aí formas de a gente conseguir melhorar aí no nosso instrumento na guitarra, para a gente conseguir chegar ao nível de conseguir tocar tudo que a gente quiser, né? E hoje a gente vai falar sobre como improvisar em harmonias complexas, e para a gente fazer esse bate-papo, chamei o Toca aí para a gente trocar essa ideia. Salve, meus queridos! Como vocês estão? Eu vou aprender muito nesse podcast aqui, porque o Gabriel é um monstro aí do improviso e eu tenho muito a aprender com relação, só o nome já diz, né? Improviso em harmonias complexas, né? Então, vamos em frente. Então, Muito massa. Assunto Gabriel, meu irmão. Vamos lá. Primeira coisa, Toca, você improvisa em harmonias complexas? Não, não. Você nunca, você já tentou, por exemplo, sei lá, sei que você gosta, por exemplo, de Djavan, ou tem outras coisas, né? Mas, por exemplo, alguma harmonia assim que não precisa necessariamente ser muito complexa, mas que sai um pouco do tom, você já tentou improvisar e viu que não rolou? Cara, então, ou enfim. sou muito acostumado a improvisar tendo um centro tonal. Então, assim, já vezes em que eu fiz o exercício de ficar trocando a escala maior para menor, mas tendo o mesmo centro tonal. Mas com certeza absoluta não é algo que eu estudo com frequência, não é algo que eu aprimoro, né, todos os dias e não sou bom em improvisar em harmonias complexas, né? Eu não me considero um bom improvisador e mesmo assim quando eu improviso eu consigo quando temos um único centro tonal, né? Quando é uma música que não fica modulando, certo? Então, é isso aí. Total. Então, vamos lá. Então, falando de improvisar em harmonias complexas, eu acho que, assim, alguns conceitos mais básicos que eu penso é o seguinte: a gente tem que saber lidar com o que está dentro do tom, obviamente, e tentar dar nome para tudo que está fora do tom. E algumas coisas são fáceis e algumas coisas não são. Tá de boa aí, irmão? Tá de boa, Pode mandar tá, bala, tá eu vou bom. receber, né? Então, beleza. Então assim, o que a gente vai mapear? A gente vai sempre pensar, pô, o que tá fora do tom e de onde isso veio, né? Então, geralmente, as coisas que vão aparecer assim, que tá fora do tom, a princípio, né, os mais básicos, as primeiras coisas que eu explico, por exemplo, aos meus alunos, por exemplo, as dominantes secundárias, né? Então, assim, de cara, vamos dar um exemplo bem prático. Se a gente está em Dó maior, e a gente tem sei lá, um 2-5-1, Ré menor, você dá para ver que tá, irmão? Sim, dá, tá ótimo. Legal. Então a gente tem um 2-5-1, Ré menor, Sol 7, Dó maior, e aí a gente tem um Lá 7. O que é esse Lá 7? Ele é a dominante do Ré menor. Então a gente está pegando um acorde que não está dentro do tom, né? E está colocando para fazer uma dominante secundária do 2, né? 5 do 2. Isso que ele chama de dominante secundária. É quando a gente pega uma dominante emprestada de algum dos acordes do campo harmônico e usa ela para alcançar esse acorde, né? Então, no caso, a gente estaria colocando o Lá 7, que é uma dominante de Ré menor, para chegar no Ré menor, né? O 5 do 2. É um exemplo que vai aparecer muito, né? A dominante secundária. Esse é o mais simples de lidar, pelo menos da parte teórica. Por quê? Porque é simplesmente uma escala que vai estar fora, né? Porque quando isso acontece, pensa assim, se a gente tem um Ré menor, Sol 7, Dó maior, a gente pode usar tudo Dó maior. A única coisa que a gente vai ter que alterar é esse Lá 7. E esse Lá 7 está vindo de Ré menor, né? Ele é uma dominante do Ré menor. Então, se ele está vindo do Ré menor, a gente vai usar sobre ele a escala de Ré menor, que seria, no caso, Ré menor harmônico, né? Por ele ser dominante do Ré, né? Do Ré menor. Então, como é que isso ficaria na prática? No 2-5-1 de Dó, a gente faz o Dó maior mesmo, né? Ré menor. Opa! Ré menor. Peraí que o cabo da guitarra tá vindo. Ré menor, Sol e Dó. No Lá 7, a gente usa Ré menor harmônico. Por quê?
Por quê? Porque esse Lá7 veio do tom de Ré menor, né? Então, a princípio, na parte teórica é isso. Agora, qual que é o problema real disso? Não é nem a parte teórica, né? O problema é a parte prática, né? Por quê? Porque, diferente de quando a gente está improvisando, utilizando o pensamento de tom, quando a gente está pensando em tom, os acordes podem ir mudando, podem ir trocando, e a gente não vai estar preocupado. A gente não precisa se preocupar com a harmonia, principalmente quando a gente está pensando só, literalmente, por tudo Dó maior. A gente pode só sair fazendo as notas de Dó maior, né? Agora, se a gente já tem uma preocupação acorde por acorde, aí a gente já presta mais atenção na harmonia, geralmente, né? Mas, assim, no geral, mesmo que a gente não preste muita atenção, mesmo que a gente preste atenção, na verdade, a gente não vai estar mudando os shapes, né? Só vai estar mudando o que a gente está pensando ali, né? Se a gente está fazendo 2-5-1, Ré menor, Sol e Dó, né? Teoricamente, se a gente só fazer escala maior, já resolve. O problema é se a gente tiver Ré menor, Sol, Dó e Lá7. Por quê? Porque toda vez que chegar nesse Lá7, a gente vai ter que mudar o shape. A gente vai ter que fazer o shape de Ré menor harmônico. E aí, como é que a gente faz para adquirir essa facilidade de mudança de shape? O que eu falo geralmente é para a gente começar pelo arpejo. Então, assim, a princípio, chegou ali o. Minha tia. A princípio, chegou ali o Lá7, a novidade. O que você faz? Você primeiro mapeia o arpejo dele. Chegou nele, você usa o arpejo dele. Então, por exemplo, tá lá, 2-5-1, você tá improvisando, ó. Peraí. Ó, você tá improvisando, Dó maior. Chegou no Lá7, arpejo. Tá? Então, assim, de cara, o que eu recomendo? Eu recomendo estudar os arpejos muito bem, né? Mesmo que você ainda não saiba nem qual escala é direito, só de você estar fazendo o arpejo daquele acorde, você pode ter certeza que não importa qual escala seja, você vai usar o arpejo. Tipo, o arpejo faz parte dessa escala. Então, de cara, você usa o arpejo. Depois que você aprender o arpejo, você vai começar a mapear as notas. As notas em volta, né? Depois que a gente sabe o arpejo em tétese, Lá do sustenido Ré e o. Não, Lá do sustenido Mi e o Sol, né? De Lá maior. Aí basta a gente botar o resto das notas, né? Que é a segunda, quarta e sexta. E aí a gente pensa no tom. Se tá em Ré menor, a segunda vai ser Si bemol, né? Porque o Si em Ré menor é Si bemol. A quarta vai ser Ré. E a sexta vai ser Fá. E aí você mapeia. Agora, uma coisa que é importante é que, assim, se você for tentar fazer isso de cara pelo braço inteiro, você vai se embananar. Porque toda vez, você vai estar sempre caçando shape. Então, a melhor forma é você, o quê? Pegar uma região só e mapear muito bem. Nessa região aqui, Dó maior tá aqui. E o Ré menor tá aqui. Harmônico, no caso, né? Em uma região. Porque se você for tentar sair fazendo isso pelo braço inteiro, de cara, você não vai conseguir. Né? É muitas possibilidades quando você tem que trocar o Ré menor na hora certa. Então você começa assim. Ó, Ré menor, Sol, Dó, Lá. Sol, Dó, Lá. Tá? Então, assim, o primeiro passo para a gente começar com harmonias complexas, na minha opinião, é simplesmente dar conta das dominâncias secundárias, né? Pegar músicas que a gente vai ter dominância secundária do Ré menor, pegar música que a gente vai ter dominância secundária do Mi menor, do Fá maior, né? Aquele Dó7, né? Do Sol, e só, né? Acabou as dominantes secundárias. Então, tipo assim, pra mim, ó, ganhei um selo. Olha só, ganhou o selo, mano. Olha só, obrigado, tia. Minha tia comprou um selo pra mim. Legal. Muito bom, muito obrigado. Sacou, mano? Então, assim, então acho que é o primeiro passo, você parar, pegar uma região, pegar as dominantes secundárias, tá? Pegar sequências aí com dominantes secundárias e tentar dar conta nessa mesma região. Começa pelo arpejo, depois você vai colocando as escalas aos poucos. O que você acha? Recapitulando. Então, quando temos Ré menor, Sol maior,
Dó e Lá maior com sétima para resolver no Ré menor, né? Isso. Então, só no momento que tem o Lá maior com sétima menor e no momento também do Ré menor, né, com sétima menor, é em cima desses dois acordes que eu vou utilizar Ré menor harmônico. Então, não. Sabe por É quê? só em cima. Pensa comigo. Só em cima do Lá7. Porque, por exemplo, vamos supor que a gente vai tocar Ré menor, Sol e Dó. Você só tem esses acordes. Ré menor, Sol e Dó. 2, 5, 1 de Dó. No Ré menor, qual escala você usaria? Ré menor ou Dó maior? Mas aí, tipo, o motivo pelo qual a gente enxerga, tipo, no Lá 7, eu vou improvisar em Ré menor harmônico, tipo, não sei, eu achei que eu ia improvisar em Lá alguma coisa, entendeu? Então, a gente pode chegar lá, né? Na verdade mesmo, não é que o que a gente vai improvisar no Lá seria o que a gente chama de mixo 9 bemol, 13 bemol, né? É o modo Que seria do, tipo, é exatamente as mesmas notas, mas com o centro tonal em Lá, é isso? exatamente, exatamente. Então, pensando em Ah, modos gregos, né, se quiser falar o modo grego, de fato, seria o quê? Seria o modo que está relacionado quando a gente tem uma dominante do menor, tá? Quando a gente tem uma dominante do modo menor, a gente costuma chamar de mixo 9 bemol, 13 bemol. Por que mixo 9 bemol, 13 bemol? Porque ele é igual ao mixolídio, né? Maior com sétima menor, só que a nona é bemol e a 13ª é bemol, né? A segunda é menor e a 13ª é menor. Só que no final das contas, esse é um modo da menor harmônica, né? Mas no final das contas é nada mais nada menos que você usar a menor harmônica do tom, né? Esse eu até concordo que o ideal é falar pelos modos, né? Mas nesse caso eu acho um caso tão tonal, não penso tanto em modo nesse sentido. Até penso, na verdade eu penso, né? Isso é real, mas assim, eu acho algo que acontece com tanta frequência que eu acho até que para mim até faz sentido falar tipo Ré menor harmônico, porque é onde realmente aparece o Ré menor harmônico, né? Literalmente é onde aparece o Ré menor harmônico. Mas mas assim, o mas assim, o certo mesmo é você falar mixo 9 bemol, 3 bemol, né? Eu falo Ré menor harmônico para ficar um pouquinho mais fácil a comunicação, né? não, fica mais. Mas aí, Com certeza fica fácil, né? Porque, na verdade, se você não tivesse me esclarecido que o mixo bemol 9 e bemol 13 é exatamente o Ré menor harmônico, só que começando ali do Lá, né? Eu não uhum, saberia. Mas, assim, você me explicando, né? Que a gente tem o dominante secundário do Ré menor, né? Que é o Lá maior com sétima uhum. menor. E aí a gente faz um Ré menor harmônico. Aí para mim faz todo sentido, né? Porque na verdade justamente essa explicação que eu utilizo para a criação da menor harmônica, né? Então é show de bola, cara. Eu achei bom. Mas aí o que é importante, mas o que é importante ressaltar é o quê? É que a partir do momento que a gente chega em Ré menor, né? A gente botou a dominante secundária lá, tá, lá rolando. Só que quando você chega no Ré menor, você não vai usar Ré menor eólio, né? Você não vai usar a escala de Ré menor. Você vai se manter no modo original da tonalidade. Você vai usar Dó maior em cima do Ré. Até pelo simples fato de que se não tivesse esse Lá7, se fosse 2, 5, 1 só, você não usaria Ré menor eólio ali. Você usaria o dórico, né? Ré dórico, o Dó maior em cima desse Ré menor. Então, então não tem porquê, só porque você colocou a dominante secundária, você trocar, a não ser que seja uma modulação de fato. Ou seja, a partir dessa dominante, todos os outros acordes estão no tom de Ré menor. Porque aí sim a gente teria uma modulação, e aí faria sentido a gente chamar esse Ré menor de eólio, usar a escala de Ré menor. Porque aí a gente está afirmando, ó, agora a gente está nesse tom aqui, Ré menor é o nosso tom. E aí a gente faz o próprio escala de Ré menor. Agora, se isso não acontecer, a gente se mantém ao tom original, né? Que é o Dó maior. Beleza? É... O mixo bemol 9, bemol 13 realmente é o quinto grau da menor harmônica? É,
quinto grau da menor harmônica. Se você pegar, por exemplo, Lá menor, que é fácil de fazer a conta, né? E aí você botar um Mi maior 7, né? Que é quando a gente, já que é no campo harmônico da menor harmônica, a gente teria um Mi maior com sétima menor, né? Como quinto grau, que é a dominante. Se a gente fizer a conta partindo dela, vai dar tônica segunda menor, né? Que seria esse novo bemol, né? Terça maior, que é a terça da tétrade normal, quarta justa, quinta justa, sexta menor, ou seja, o 13 bemol, e sétima menor. Né? Então, mixolídio está relacionado com o quê? Mixolídio está relacionado com acorde maior com sétima menor. Ouvir o mixolídio sempre vai ser maior com sétima menor. Geralmente, os modos, mesmo quando a gente tem essas alterações, quando a gente está falando desses modos aí que vem da menor harmônica, menor melódica, a gente está falando sempre em pegar os modos da escala maior, os modos comuns, e a gente faz as alterações necessárias. No caso, esse poderia ser um mixolídio que a gente faz as alterações necessárias para que ele se torne esse mixolídio. Só que a tétrade não muda. Então, por exemplo, um jônio, sempre que você vê jônio, mesmo que seja, por exemplo, o jônio com quinta aumentada, que aparece nesse modo, né? É o jônio, a gente vai ter o dó maior com o sol sustenido, né? Você fala Mesmo que a gente fale jônio com quinta aumentada. Jônio com quinta Você aumentada, já não sabe consigo. você já sabe que é um acorde maior. Você já sabe que é um acorde maior que sétima maior, porque o nome do modo traz algumas características com ele, entendeu? Então, por exemplo, falou jônio, você sabe que é um. Oi? Ah, entendi. Você sabe que é um acorde maior com sétima maior, e nesse caso a quinta justa fica uma quinta Isso. aumentada, beleza? Mesmo que seja outro tipo de jônio, né? Mesmo que tenha alguma alteração desse jônio. É o mesmo caso do mixo. Por que a gente chama de mixo 9 bemol, 13 bemol? Porque o mixolídio já vem essa coisa do maior com sétima menor. E aí a gente só altera o que for necessário. Outro modo que existe mixo é o mixo 4+. É um modo da menor melódica, se eu não me engano, é o quarto modo, se eu não me engano. Que é o quê? É o mixolídio com quarta aumentada. Que é o acorde maior com sétima maior, maior com sétima menor, a segunda maior, quarta justa, desculpa, quarta aumentada, no caso, e sexta maior, né? Os outros se mantêm, o que a gente não falar, tá? Em que caso Legal. eu Então, uso, assim, oi. em que caso eu uso mixo bemol 4, você falou? Eu já até esqueci. Mixo Quatro bemol mais, 9. quatro mais, quarta aumentada. Cara, a verdade é que você pode usar em qualquer maior com sétima menor. Mas o uso mais clássico dele, a gente vai ter quando a gente bota, por exemplo, deixa eu pensar. Sabe quando você coloca o quarto grau maior com sétima menor? Por exemplo, tem Dó maior, estamos em Dó maior e a gente coloca um Fá7. A gente usa isso nele, que é como se viesse do Dó, porque ele é o quarto grau, né, da menor melódica. Então é como se ele fosse, né, a gente estivesse botando um acorde do quarto grau do modo menor, né? Então é como se a gente pegasse Dó maior, fosse para Dó menor melódico e botasse quarto grau, esse Fá7. Então a gente usa nesse caso. Mas tem alguns outros. Outro caso muito massa, a gente usa no subquinto. No subquinto a gente usa esse. Então, O mixo por 4? exemplo, se a gente está. Mixo 4 Eu já mais? ia falar dele, na verdade. Mas vamos organizar, que a gente já chega nele. Então, assim, falando de harmonias complexas, a princípio, as dominantes secundárias a gente vai lidar sempre assim. Ou mesmo a dominante, ou a subdominante e dominante secundária, porque às vezes vem o 2,5 junto, né? Então, por exemplo, às vezes não vai ter só o Lá7 pro Ré menor, vai ter o Mi meio diminuto, Lá7 Ré menor, né? 2,5 do Ré menor, mesmo estando em Dó maior. Então, viu dominante secundária, o que você faz? Você usa o modo, você usa a escala que deu origem a essa dominante secundária. Só que você chegou, resolveu ela, você volta para a escala original. Então, por exemplo, você está com uma dominante secundária para o Mi menor, terceiro grau, 5 do 3, né? Se 7 para o Mi menor, na dominante você usa Mi menor harmônico, ou o Si mixo 9 bemol, 3 bemol. Mas chegou no Mi menor, você vai usar o frígio, né? Dó maior, pensando que a gente está em Dó maior, né? Tá de boa? Tá acompanhando?
Eu dei uma viajada, mano, porque eu queria tirar uma dúvida, velho. Eu queria tirar uma dúvida. Ó, tô lá no dominante secundário, mixo bemol 9 e bemol 13, tá? Eu tava só pensando o que que eu pensaria na hora de eu tocar essa escala de uma maneira consciente, assim, sabe? Porque, tipo, por que que eu tenho facilidade com os modos da escala maior? Porque eu consigo tocar e cantar essas escalas sem fazer alterações na escala maior. A partir do momento que eu tenho que colocar ali um sustenido ou um bemol, aí já começa a ficar difícil para mim. Então, por exemplo, colocar essa Total. alteração no quinto menor, no quinto grau, no sétimo grau da escala menor, para fazer a menor harmônica, até que já está mais familiarizado, entendeu? E da menor melódica também. Mas agora, considerando outros centros tonais, aí a minha cabeça dá uma boa bugada, assim, sabe? Então, o que que eu tava pensando? Tipo, pô, Uhum. se é sol, se é mixo, bemol 9, bemol 13, então mixolídio, tipo, eu pensaria, toda vez que eu vou tocar um mixo, né, eu penso assim, sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sol, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, em qualquer lugar, porque aí já me gera essa sétima menor, né, que é a diferença, né, entre jônio e mixo. Ok. Se a gente, se a gente tem uma nona menor, então, sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sol, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sol, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol. Tá, É isso beleza. aí. Segunda menor, agora a sexta menor, né? Ou então aqui. Então, nossa senhora. Mas é mais intuitivo do que parece, mano. Quer ver, ó? Peraí que o meu cabo tá ruim. Ou meu cabo tá Se, ruim ou se, meu Reaper bugou. ó, Peraí. Gabriel, Ah, se eu pegar a escala de Lá menor harmônico, se eu pegar a escala de Lá menor harmônico e começar de Mi, eu vou ter um mixo bemol 9 e bemol 13? sim, É? Tá, então exatamente. É vou daí tentar. que vem, né? Ó, Então, então, por exemplo, quer ver, Lá. ó? Vou pegar outra nota, tá? Só para ficar mais na minha tessitura. Mais ou menos. Isso fica muito. É claro, tem que estudar desse jeito. Eu acho que o melhor jeito para estudar na percepção, essa escala, é a gente pensar nos intervalos mesmo, né? Mas com o tempo você acaba até assimilando a sonoridade de uma dominante, de um Mi7. Tipo, para mim, eu ouço isso aqui, ó. Ó. Mi, Fá. Tô fazendo Mi mixo Lá bemol 3 bemol, né? Então ficaria o Lá menor harmônico, né? Então eu tô fazendo tônica, nona, bemol, terça maior, quarta justa e voltando. Esse repouso do Mi7, né? Pensando ele como modo, né? Pensando o mixo Lá bemol 3 bemol, quando a gente repousa na tônica, o que eu ouço na minha cabeça é simplesmente a dominante do menor, entendeu? A dominante do Lá menor. Eu ouço isso. Eu acho que se você estudar bastante dessa forma, tentando relacionar com o tom mesmo, né? Ó. Vai ser melhor do que se você pensar, tipo, ficar tentando fazer um mixolídio com a nona bemol e com a 13ª bemol. É mais fácil você Então, tentar sacar, ouvir que. Oi. nossa, velho, tá muito atrasado, velho. Eu falo um bagulho e você demora 5 segundos pra me responder. Mas beleza, eu vou tentar ir nessa coordenação. Ó, começando da tônica, né, da escala menor harmônica, até que eu consigo, sabe? Ó, lá, já que eu quero fazer um mixo bemol 9 bemol 13, eu
eu faria a mesma coisa, só que ao invés de começar no Lá, começaria no Mi, né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, né? Que é quinto grau de Lá. Por quê? O dominante aqui, para voltar para Lá menor, no sétima menor, né? Então, Lá... Sabe qual que é o BO? O fato de eu estar tão desacostumado com esse tipo de estrutura intervalar, eu escuto esse intervalo de meio tom, minha cabeça quer muito chamar esse negócio de Mi falso e Dó, cara. Quer muito, quer muito. De Mi até Mi, né? Isso. Foi? Foi isso mesmo. Precisa de um tempo para digerir. Mas eu acho que é meio quase como cantar quase qualquer modo. Só que a diferença vai ser o quê? O mix 9 bemol 3 bemol, porque geralmente quando a gente vai cantar o modo, não sei você, mas é normal a gente pensar por exemplo, dórico, a gente pensar uma escala menor com a sexta maior, por exemplo, né? Então pelo menos no começo, né? Depois eu acho que até a gente pensa direto dórico, né? Mas assim, mesmo assim, é uma muleta que a gente tem, é só a gente fazer a menor, né? Sei lá, fazer aqui, a escala menor. Cara, na real, E aumentar a sexta, né? Por exemplo, o dórico. Só que você não consegue pegar a referência da escala maior. Porque a escala maior, a gente vai ter segunda maior, a gente vai ter sexta maior, sétima maior. Então, assim, a gente teria que fazer uma escala maior com a sétima menor, com a nona menor e com a décima terceira menor. E aí, tipo, você perde a referência total, né? Tipo, meio que fica. Então a gente tem que, tipo, meio que reestudar para sacar essa sonoridade de cara, entendeu? Estudar os intervalos mesmo e com o tempo decorar o som. Porque é muito distante do que a gente tem, tipo, de bate-pronto na mente, né? sim, é mesmo. Cara, Mas legal, hein? enfim, bom. Então, Mas assim, continuando assim o raciocínio, então essa é a parte mais simples, porque querendo ou não, se a gente pega bossa nova, se a gente pega algumas músicas que vão aparecer, às vezes tem música tipo, que nem tão sofisticada, é muito como ver dominante secundária. E muita gente já tem dúvida aí de como improvisar nisso. E só de saber isso já te ajuda muito, você entender que a dominante, você localizou que é uma dominante secundária, na dominante você faz a escala do acorde que gerou essa dominante, e quando ele chega nesse acorde de fato, você faz a escala do tom, né? É isso. Claro que na guitarra é mais treta, né? Então você começa com os arpejos e depois você bota a escala e foca em uma região só de cada vez, né? Mapeia tudo que você precisa, todos os tons daquela música em uma região só, e aí você vai tentando acertar a troca, né? A troca, o momento que troca a tonalidade. Aí, vamos lá. O que mais que pode aparecer, ô Toca? Que mais que aparece aí numa harmonia que a gente pode considerar complexo, além de dominantes secundários, fora do campo harmônico? sim, mas, Gabriel, só uma coisa. Ó, o mixo bemol 9 bemol 3 é o quinto grau da menor harmônica. O mixo 4+, a gente vai utilizar para o subquinto, né? Na verdade, a minha resposta para a tua pergunta agora até poderia ser subquinto, né? O que mais que pode aparecer. Mas o mixo 4+, ele é qual grau da menor harmônica? Se for um grau da menor harmônica. Ele é o quarto grau. E também chama mixo. Ou não. Peraí, deixa eu confirmar porque faz tempo. O mixo é o quarto grau. E também chama mixo, porque ele é um acorde maior que o sétima menor. Só que com a quarta aumentada. Que coisa.
Então, apesar da gente estar falando, né, ter essa visão de modos gregos, a carga mais importante da qualidade desses modos é da tétrade, né? Sempre, sempre. Por isso que eu falo que o modo não é só uma. Assim, eu nunca chamo o modo só como uma escala, uma sequência de notas. O modo, para mim, é uma sequência de notas, né, uma escala, mais um acorde. Primeiro, porque se aquele acorde se tiver rolando um acorde, não importa o que você faça, você não muda a tipologia, a qualidade, né? Se estiver rolando algum mix, um acorde maior que sétima menor, você não consegue pôr um jônio de jeito nenhum, você não consegue pôr um dórico de jeito nenhum, você só consegue colocar mixolídio. Qualquer um desses, mas você só vai conseguir sonoridades de mixolídio, não vai conseguir nenhuma sonoridade dórica, jônio, frígio. Então, Não, por isso que é importante nos modos sacar bem a tétrade. sabe o que eu até pensei agora nisso que você falou, né? Como a gente chegou, eu entendi aqui que a carga mais importante dos modos está com relação à qualidade da terça, quinta e sétima, né? Justamente por conta disso, né? O quarto e o quinto grau, e o quarto e o quinto modo da menor harmônica são chamados mixo com alguma alteração. Às vezes, mais do que uma escala com um acorde, eu acho que é um acorde com uma escala. Exato. E é exatamente isso. Esse é o grande ponto que a gente faz para improvisar em harmonias complexas. É a gente pensar o quê? Qual? E com o tempo isso vai abrindo mais o leque. Eu tô aqui, ó, tira casaco, coloca casaco, né? Faz frio, com a blusa tá calor, com a blusa tá frio. Mas assim, com o tempo a gente aumenta o leque. Então o que a gente começa? No começo a gente pensa, qual é a escala certa para aquele acorde? Com o tempo, você pensa, quais são as possibilidades de escalas que eu tenho para esse acorde, entendeu? Antes você pensava ao contrário, você pensava esse acorde é de qual escala? Agora você pensa, qual escalas eu posso colocar nesse acorde, entendeu? Então com o tempo vai aumentando. Mas vamos continuar falando aí das harmonias. Então, por exemplo, o subquinto, o que é o subquinto para a galera que não conhece? É simplesmente uma forma que a gente tem, é uma propriedade da música que permite a gente substituir uma dominante, um acorde maior com sétima menor. Por exemplo, geralmente essa substituição vai acontecer em trítono, porque são duas tétrades que têm o mesmo trítono, duas dominantes que têm o mesmo trítono, o trítono é o que gera tensão. Então eles têm a mesma tensão, esse subquinto. Então, por exemplo, se a gente tem o Sol maior com sétima menor, o nosso trítono é Fá e Si. Exatamente, como o Toca já fez aqui, ó. Aqui, ó, Fá e Si. Si e Fá, no caso, né, que eu tô fazendo. Ou aqui embaixo, Fá e Si. Se eu pego a quarta aumentada ou quinta diminuta do Sol, eu vou fazer aqui, vou usar o Ré bemol, né? No caso, o Ré bemol é a quinta diminuta, né? De Sol. Na verdade, tá certo. Então, a gente vai ter outro acorde maior que sétima menor, Ré bemol, maior com sétima menor, que vai ter o mesmo trítono. Então, Ré bemol, no caso, eu vou usar. Vou usar na harmonia, tá? Porque não é o certo, mas ó. Ré bemol, Fá, Lá bemol e Dó. No caso seria Dó bemol, mas vamos fingir que é Si, né? Porque são enarmônicos. Então a gente tem Ré, Fá, Lá bemol, Si. A gente vai ter esse mesmo trítono, Fá e Si. Fá e Si é um trítono aqui. E é o mesmo trítono do Sol. Sol a gente tem Sol, Si, Ré, Fá. Si, Fá é um trítono. E no Ré bemol, a gente tem Ré bemol, Fá, Lá bemol e Si. Dó bemol, né? Que é o trítono também. Então, eles têm o mesmo trítono. Então, eles são o que a gente chama de substitutos. Eles são um acorde que a gente pode substituir entre eles, né? A gente chama isso de subquinto, né? É um quinto grau, ou seja, Sol é um quinto grau de alguém, né? No caso de Dó, maior ou menor. E o sub é de substituição, né? Então a gente pode usar esse Ré bemol no lugar de Dó, e às vezes a gente vai achar isso nas músicas, né? Geralmente ele acaba resolvendo meio tom para trás, né? Porque se a gente tem Sol 7 aqui, o trítono dele é meio tom à frente de onde ele resolve, né? O Sol 7 resolve no Dó, e o trítono é o Ré bemol 7 que resolve no Dó também, tá? Quando aparece esse subquinto, a gente tende a usar esse mixo 4+. Se a gente for analisar, olha aqui, ó, isso aí é interessante também, Tó. Se a gente for analisar, a gente vai ter, ó, no mixo 4+, saindo de Ré bemol,
A gente vai ter Ré bemol em si, né? Mi bemol. Então, o que é o Mi bemol pensando em Sol? Esse Mi bemol seria uma sexta menor, 13ª bemol. Vê se você acha aí. Não entendi, não entendi nada. Ó, Mi bemol, que Mi bemol, cara? Vamos pensar um modo mixo 9 bemol, desculpa, mixo 4 mais dentro do Ré bemol, tá? Tá. Fiz aqui um mixo. Só que lembra que a quarta é aumentada. Isso. Cara. Isso aí. Quarta aumentada. Agora, eu quero que você faça o seguinte. Pensa cada nota. Se eu estivesse tocando Sol maior aqui, ó, e você estivesse fazendo essa escala Ré bemol mixo 4 mais, quais são. O que a gente ia ter? Vamos ver se você saca. Ó, primeira nota aí é o Ré bemol. O que é o Ré bemol dentro de Sol? Quinta diminuta. Isso. E aí a próxima nota? Quinta diminuta, sexta menor. Continua, vai fazendo. Dentro pensando em Sol. Sétima menor. Isso. Oitava. Oitava. Vai fazendo. Nona bemol, nona menor. Uhum. Terça menor. Ou então, terça menor. Segunda aumentada na real, né? Mas é isso aí. Segunda aumentada, depois da oitava. Depois da oitava, segunda aumentada, beleza? Aí tem a terça maior. Isso aí. Então, tipo assim, o que acontece? O subquinto, a gente está substituindo o Sol. E aí, quando isso acontece, é como se a gente estivesse usando a escala alterada, que é um modo do... É um modo da menor melódica, tá? A escala alterada, acho que é o último modo, se eu não me engano, da menor melódica, que gera o quê? Que gera esses intervalos que você falou. Tônica, segunda menor, segunda aumentada, tem 2 segundas, né? Terça maior, ou 2 terças, né? Depende do que você pensar. E aí... Porque lembra que você falou segunda menor, né? Nona bemol e depois nona aumentada? Segunda menor e segunda aumentada? Cacete. Então vão ter 2 segundas nessa escala. O bagulho é meio doido. Ou você pode botar 2 terças, enfim, depende de como você vai analisar. E aí, enfim, terça maior, quinta aumentada. Oi. Pode falar, quinta aumentada. Quinta aumentada, sexta menor e sétima menor. Então, tipo assim, o que é o subquinto de fato? É um acorde que a gente tem a mesma tétrade, e a escala que a gente usa nele é essa escala mixo 4 mais. Por quê? Porque é uma escala que também daria certo em Sol 7, que é a tal da escala alterada. Precisava de mais base para ensinar isso direitinho, né? Mas assim, só para ter uma ideia. Então, por esse motivo, por exemplo, se a gente fizesse a escala alterada em cima de Sol 7, a gente teria essas mesmas notas que eu falei. Então, por isso que a gente usa o mixo em cima do subquinto. Porque seria uma escala que daria certo tanto no Sol 7 quanto no mixo, tanto no subquinto, entendeu? No subquinto ele soa mixo 4 mais, no Sol 7 soa escala alterada. Então, por isso que a gente usa o mixo 4 mais em cima do subquinto. Então, sempre que você vê um subquinto, você usa mixo 4 mais. Então, só uma coisa, né? Em cima de acordes dominantes, mas me refiro a dominantes realmente do campo harmônico, dominante quinto grau, maior que o sétimo, menor quinto grau. Em cima deste acorde, eu posso utilizar a alterada. Tá certo isso? Pode utilizar a alterada. Eu posso utilizar a alterada também em cima de qualquer acorde dominante secundário.
Qualquer dominante. Qualquer dominante você pode usar a escala alterada. E aí, o subquinto, Provavelmente, eu você ia sempre usa o perguntar mixo se 4+. é o mixo 4 mais, que é a mesma coisa que a alterada, só que eu mudei o E, centro tonal ali, um trítono acima. exatamente. Exatamente. Basicamente assim você usa. Então, tipo, se a dúvida é qual escala eu vou usar, é essa escala. É o mixo 4+. Quando a gente aparece subquinta. Inclusive, por exemplo, uma progressão que a gente vê muito. Por exemplo, Lá menor, Sol maior, né? Fazendo tríade, mas tipo assim, Fá 7, Fá maior que sétima menor, né? E o Mi maior que sétima menor, né? Lá, Sol, Fá 7, Mi 7. Você já viu isso aí em algum lugar, imagina? É Hit the Road Jack, né? Por exemplo, né? E fora vários outros exemplos. Nesse Fá 7, ele é um subquinto. Não sei se você já se ligou nisso. Fá 7. Ele é um subquinto. Resolve Ele é meio sub... tom, né? Resolve meio tom. Na verdade, o que ele está substituindo? Ele está substituindo o 5 do 5. Poderia ser Si 7 indo para o Mi 7. Sim. Sacou? E aí, quando ele faz essa substituição, a gente usa esse mixo 4+. E é desse mixo, e é dessa ocasião que vem a Blue Note. Porque vai ficar como se fosse, quer ver? Se a gente for pensar mixo 4+ em Fá, a gente vai ter Fá, Sol, Lá, Si, Si natural, Fá, Sol, Lá, Si natural, Dó, Ré, Mi bemol e Fá. Então vai ser Fá maior, vai ser como se fosse um Fá. Um, um, todas as notas vão estar dentro de Lá menor, menos o Mi bemol, que é a Blue Note. Então é dessa ocasião que aparece a Blue Note pela primeira vez. Tá. É a Blue Note na. Ó, você fala em Blue Note, eu penso em pentatônica. Você tá falando da Blue Note na penta maior ou na penta menor? Lá menor. Da penta menor. Lá menor. Das duas, na verdade, mas a Blue Note, quarta aumentada em Lá menor, o Mi bemol. Isso. Ah. Então, nessa ocasião aqui, a gente tem o Fá maior. Quando a gente usa esse mixo 9, esse mixo 4+, são todas as notas de Lá menor, só que tem o Mi bemol. A única alteração é o Mi bemol, que é a Blue Note. Então, muito normal, por exemplo, nessa ocasião assim, ó. Nesse Fá, se usar um Lá menor penta. Não sei se você sacou. Enfim, essa é só uma curiosidade. Assim, Mas mas aí, né, aí usa penta blues? de Lá, que vai soar o mixo 4+ em Fá 7. Penta blues em Lá menor. A penta blues em Lá menor, se eu tocar as mesmas notas da penta blues em Lá menor, só que o acorde for o Fá, aí vai virar Mixo 4+. mixo 4 mais. Fá, mixo 4+. Nossa! É Cara, meio mas daí que vem essa sonoridade blues, do subquinto da dominante do menor, é tipo isso. subquinto da dominante. Nossa, é verdade. É um subquinto do quê? Da dominante de Lá menor. Cara, mas, velho, tipo, eu imagino que você passa pentatônica e pentablues antes de chegar em modo de menor harmônica, eu acredito, né? Total, total. Mas assim, lembra que eu sempre falo que a gente só tem 3 escalas e que a gente consegue explicar tudo nelas? Ah, Isso é um exemplo, por exemplo, né? Tipo, da onde que veio a Blue Note? Já começa que, se você for parar para pensar no blues tradicional, por exemplo, tudo dominante.
aqueles 3 graus lá, né? Tônica, quarto grau e quinto grau, tudo dominante, no blues tradicionalzão. É muito comum a gente usar o quê em cima desse blues tradicional? Tipo, Dó maior 7. Que escala que a gente vai usar para improvisar nesse blues? Dó, dó menor, pentatônica. Dó menor, pentatônica menor. E você já para pensar por que a gente usa uma. Por que soa bem uma penta menor sobre um acorde dominante maior? Basicamente, se a gente for analisar os intervalos, a gente vai ter, ó, tônica. A terça que a gente chama de terça menor é o quê? É aquela segunda aumentada que a gente tem no modo do modo da menor melódica. Lembra que tem um mixo, tem a alterada, a escala alterada que eu falei? Acho que é o último modo da escala menor melódica, tá? Depois a gente confere. Nela aparece o quê? Aparece o acorde dominante com a segunda aumentada. Então, na verdade, essa terça menor que a gente chama é uma segunda aumentada que está lá nos modos da menor melódica. Outra coisa que vai chocar, teoricamente, é a quarta aumentada, a Blue Note. Essa Blue Note é nada mais nada menos como se a gente estivesse fazendo um mixo 4+, que também está no modo da menor melódica. E o resto é tudo coisa normal. Sacou? Então, por que a gente pode usar num blues? Claro que não, assim, isso é a explicação, não quer dizer que foi descoberto assim, né? A música é sempre, o pessoal primeiro toca, depois explica. Mas se a gente for olhar para os modos da menor melódica, faz sentido a penta menor em cima de um acorde dominante. Porque a gente tem tem modos que caracterizam esses intervalos, né? Tanto que aquele modo da escala alterada, a gente tem a quarta aumentada, né? Ou quinta diminuta, né? Dependendo do seu ponto de vista. E a gente, na verdade, a quarta aumentada é mais que faz mais sentido. E a segunda aumentada. Então, a gente pode usar numa boa, sacou? Mano, você sabe o que eu falo para os meus alunos quando eu coloco a Blue Note? O quê? Eu falo que o trítono... Nossa, não é muito atrasado, velho, pelo amor de Deus. Eu falo que o trítono tem uma sonoridade muito característica do blues. Tanto que ele está presente na maioria dos acordes do blues, 12 compassos, blues maior. E aí, justamente por conta disso, além da gente fazer a penta aqui, eu adiciono um trítono aqui, certo? Irmão, eu falo só isso, velho. Mas tá certo, não tá errado. A parada é que, tipo assim, a gente pode ir mais além, né? O que eu falo, o que a gente tem que sacar, principalmente depois que a gente passa por esse processo de entender as 3 escalas e os modos dela, é o quê? No final das contas, a gente não pensa mais em. A gente não pensa mais em modo. Tipo, qual modo é o quê? A gente pensa o quê? Eu tô na teta de X, por exemplo, na dominante, maior com sétima menor. Quais dissonâncias eu posso usar? No final das contas, a gente começa a pensar desse jeito. Então, por exemplo, uma dominante. Eu posso usar uma segunda menor? Tem algum modo que tem essa segunda menor? Tem, beleza. Eu posso usar a segunda maior? Tem algum modo que tem segunda maior? Tem, beleza. Posso usar a terça menor, né? A segunda aumentada? Tem algum modo que tem? Tem, então beleza. Eu não preciso mais separar os modos. Tanto que se eu faço aqui, ó, por exemplo, ó, só o 7 aqui, ó. Se eu faço aqui, ó, mixolídio normal. Depois eu faço. Eu fiz aqui, ó. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, né? Dentro do mixolídio normal. E depois eu fiz a mixo 9 bemol, 3 bemol, como se fosse para Dó menor. Ou seja, sexta menor e segunda menor. Então, primeiro eu fiz segunda maior, sexta maior, depois segunda menor, sexta maior. Deu errado? Não deu. Mesmo usando os 2 modos ao mesmo tempo. Por quê? Porque são notas disponíveis. A gente pensa em as tétrades, a gente sempre vai pensar a tétrade e quais são as notas disponíveis dessa tétrade. E aí a gente pode, com o tempo, colocar todos os modos numa balança só. Então, pensando dessa forma, o blues faz todo sentido, a penta blues sobre a dominante, porque tem modos que explicam por que aquelas notas estão lá, tá ligado? Mas então, quais são as 3 escalas que você precisa saber para tocar tudo, que você sempre fala? Eu falo escala maior, escala menor harmônica e menor melódica.
Se a gente entender Ah, todos os modos de cada uma delas, a gente vai achar explicação para tudo que a gente encontra na música tonal, né? é, é verdade, né? É isso, né? É isso mesmo. Maior, menor harmônica e menor melódica, né? Basicamente é isso. E aí, beleza. Então, só para fechar então as ideias. A gente já falou de dominantes secundárias e de subquinto, né? Dominante secundária você usa o tom que da onde veio, e o subquinto a gente usa o mixo 4+, porque vai soar a escala alterada e aí tem uma grande discussão sobre isso. O que mais que aparece fora do tom, Top? Tem mais alguma coisa que você consegue lembrar? Cara, o que você faz num diminuto de passagem? Não quê? Num diminuto de passagem. Diminuto. Cara, o diminuto, a gente usa a escala, a tétrade, né? A escala diminuta. O que é a escala diminuta? É simplesmente a tétrade com meio tom antes de cada nota. Então, por exemplo, lá diminuto, um exemplo, né? Ou sol, pode ser sustenido diminuto. Sol sustenido diminuto. Você pode botar meio tom antes de cada nota. E aí você mapeia isso pelo braço todo, né? Agora, outra coisa que você tem que pensar é que muitas das vezes o diminuto está lá substituindo uma dominante, né? Então você também pode usar a dominante em si. Então, por exemplo, esse sol sustenido, isso vai muito além, né? Mas sim, uma escala que você já pode se garantir é botar essa escala diminuta. Mas esse sol sustenido, por exemplo, que eu fiz aqui, poderia substituir, por exemplo, um Mi7. Porque se a gente pegar a escala menor harmônica, que é onde aparece esse sol sustenido diminuto que eu fiz, por exemplo, Mi, Lá menor harmônico, é o último grau, né? Na verdade, ele está lá, a gente ouve como uma função dominante do Lá menor. Então, você tem que sacar. Então, tipo assim, sobre ele eu poderia usar Lá menor harmônico também. Tá? Ou então, Porque. Lá menor harmônico. Oi? O sétimo grau, sol sustenido e o nome do sétimo grau da menor harmônica, né? Que eu não sei, agora que eu tô pensando, será que é o óculos? Eu não sei, na verdade. Preciso perguntar para alguém aqui. Ô, Deve, Gabriel, deve ser um e aí mais óculos. uma coisa. Uhum. Nossa, agora fugiu. Cara, isso aí, a tétrade com meio tom sempre antes de cada uma das notas da tétrade do acorde diminuto. Isso aí é o dindom? Não. Na verdade, Eu, o dindom não é começando peraí, meio tom atrás, alguma coisa assim, não é? não, o que é começando meio tom atrás é o Dondin, que é a dominante e diminuta. É, Caraca! Tá. Então, a escala é diminuta, que é exatamente a tétrade diminuta, sempre com meio tomzinho atrás, que começa na tônica da tétrade diminuta, tá? Isso é a escala diminuta, que é sinônimo de dindom. isso, que seria diminuto dominante. Ah, E por que nossa a gente tem senhora. a Dondin? É porque, mano, o diminuto, a gente pode fazer uma live só para explicar o diminuto, porque o negócio vai muito longe. Mas o Dondin seria o quê? Seria a gente pegar uma dominante, substituir pelo diminuto e usar a escala diminuta sobre ele, entendeu? Por isso que o Dondin, é tipo, o diminuto é a segunda nota. Porque, por exemplo, Sol 7, vai Mi 7, Mi 7. Se a gente faz a Dondin, o diminuto vai estar na segunda nota, né? Seria um Fá diminuto, né? Mesmo começando do Mi Dondin seria. O diminuto estaria no Fá, porque a gente começa nesse meio tom antes do diminuto, né? Sacou? E aí,
que é esse Fá? Esse Fá diminuto é a mesma coisa que Sol sustenido diminuto, né? Porque é uma tétrade simétrica, né? Tem as mesmas notas. Então, na verdade, o que a gente estaria fazendo? A gente estaria usando Mi7, dominante de Lá menor, e a gente estaria usando a escala diminuta do Sol sustenido diminuto em cima do Mi7. A gente estaria substituindo esse Mi7 por um diminutão, Sol sustenido diminuto, e aí a gente estaria usando a escala dele. Nossa senhora, irmão. Cara, Isso a gente perde tempo. Me diz uma coisa. Clica aqui na quantidade de pessoas que está assistindo, me fala quantas pessoas são e quantas tem. Temos 8 pessoas. Ó, o Vinícius, Nossa, está aí da hora. O Vini tá aí. Mas só fala quem que tá assistindo para conferir, porque, mano, eu sempre acho que o bagulho fica diferente para mim. Fala aí para mim. Tá, Vinícius, Alex Oliveira, Ilquias, espero ter falado certo, William Alves, Daniel Santos, Ítalo Amaral, Edson Saboia e o Dian Lima. Salve, galera! Meus irmãos, comentem aqui embaixo quanto por cento vocês acompanharam disso aqui do Gabriel. O Gabriel explicando as paradas aqui. Manda aí a hashtag e a porcentagem que vocês acompanharam. Mano, foi tudo que você queria? Foi além ou tá faltando coisa ainda que você queria mandar aqui? Tá faltando só uma coisa, na real. Que porque, ó, pensa assim, o que aparece que não é dominante, ou melhor, não é diminuto, não é subquinto e não é dominante secundária. De harmonia. O que tá faltando aí? Claro que tem outras coisas, né? Mas... Quinto não é diminuto de passagem. Não é dominante secundária, não é subquinto. O 251 pode ser fora da escala, né? Sim, também. E geralmente, quando isso acontece... Tipo assim, pode ser que não tenha nada a ver, mas se ainda tem uma coisa pensada que até isso faz sentido. Ó, 80%, a galera tá indo bem. Ó, 80% é bom, mas nossa, isso não aparece pra mim, velho. Mas o que é? É o Vini que comentou 80%? Não, é o Alex. Ó, o cara tá estudado, hein, mano, Alex. Alex, encaixe perfeito. Mano, ó, dominante secundário, eu vou falar do diminuto, tem o subquinto. Eu teria pensado no 251. Não sei, velho, o que tem mais? A gente tem os empréstimos modais, né? Que vão aparecer. E às vezes o 251 vem deles, né? Inclusive. Mas assim, basicamente... algum empréstimo modal específico? Oi, desculpa? Mas tem algum empréstimo modal em específico? Não, eu acho que assim, a regra do empréstimo modal, né, só para fechar esse parênteses, é que a gente, para quem não sabe, empréstimo modal é quando a gente pega, né, pega algum acorde emprestado de outro campo harmônico que tenha o mesmo nome. Putz, espera aí, deixa eu pensar direito, que essa é difícil. O empréstimo modal é quando a gente pega emprestado um acorde de outro campo harmônico que tenha algum acorde com o mesmo nome do nosso tom. Então, por exemplo, se a gente está em Dó maior, a gente vai ter algum campo harmônico que a gente vai ter o Dó maior jônio, o Dó maior dórico, desculpa, maior não, né? O Dó dórico, o Dó frígio, o Dó lídio, o Dó mixolídio, o Dó eólio e o Dó lócreo, né? Então, o Dó aparece em 7 lugares, tem 7 possibilidades de lugares de aparecer, e aí a gente pega emprestado. Por exemplo, se ele é um Dó dórico, ele é um segundo grau, Dó menor, segundo grau. De quem que ele é segundo grau? De Si bemol maior. Então a gente pode pegar um acorde emprestado de Si bemol maior, passar por ele rapidamente e depois retornar para a nossa tonalidade. Por exemplo, tocar o próprio Si bemol maior, né? Dó maior, Si bemol maior e Dó maior. Agora, sobre empréstimo, tem uma regrinha que é importante, que é o seguinte: ele é parecido com a dominante secundária. A gente vai usar o tom da onde veio o empréstimo. Então, se você perceber, por exemplo, que esse Si bemol veio de Si bemol, você vai usar a escala de Si bemol sobre ele
e depois quando voltar para o dó, você usa a escala de dó maior novamente, né? Mais ou menos essa é a ideia. Só que tem um pequeno parêntese nisso. É muito comum, agora falando especificamente de modos gregos, é muito raro a gente usar dois modos que são muito fortes, que é o quê? O modo eólio e o modo jônio. Porque se a gente está tocando o modo jônio, a gente está afirmando que o nosso tom é ali. Então, se a gente está em dó maior, a gente está afirmando, se a gente toca dó jônio, a gente ouve a quarta justa e a gente entende que aquilo ali é o nosso tom. Só que, por exemplo, se a gente pega o si bemol, que é o empréstimo de dó dórico, né? Se ele fosse dó dórico, a gente estaria em si bemol. A gente toca o acorde si bemol, teoricamente a gente teria que usar a escala de si bemol nele. Então a gente teria um si bemol jônio. Só que quando a gente toca um si bemol jônio, soa como se o jônio soa como se a gente tivesse mudado de tom para si bemol. E a gente não mudou. Então o que acontece? O si bemol ele também pode ser um empréstimo do dó mixolídio. Porque o dó mixolídio seria o quê? Seria fá maior. O si bemol seria quarto grau lídio. Legal? E aí, nesse caso, se a gente for escolher qual dos dois empréstimos a gente vai considerar, a gente considera o empréstimo que a gente pode usar o lídio e não o jônio. Então, basicamente, no final, o que isso resulta? Todo acorde maior com sétima maior que aparecer, a gente nunca usa jônio, a gente usa lídio. E todo acorde menor com sétima menor que aparecer, a gente nunca usa eólio, a gente usa dórico. Poderia usar frígio? Poderia, mas o frígio tem muita nota evitada, então a gente sempre vai usar o dórico. Então, só para resumir, o resumo da ópera fica o seguinte: sempre que a gente vê um acorde maior que sétima maior fora do campo harmônico, a gente pode usar lídio. Sempre que a gente vê um acorde menor com sétima menor fora do campo harmônico, a gente não sabe explicar, a gente bota dórico. Sempre que a gente acha um acorde maior com sétima menor fora do campo harmônico, a gente pode usar o mixo 4+, geralmente ou ele vai ser um subquinto ou alguma coisa do gênero. Você também poderia usar só o mixolídio mesmo, mas é normal usar o mixo 4+, na maioria das vezes. E sempre que a gente tiver um meio diminuto fora do campo harmônico, ele é um locre, porque só tem o locre mesmo para ser. O diminutão, a gente usa a escala, a escala diminuta, né, o diminuto mesmo. E dominantes secundárias, a gente usa o tom, que veio essa dominante secundária, e o subquinto a gente usa mixo 4+. E é simplesmente isso que eu vejo, assim, se eu tô improvisando, para mim, assim, hoje em dia não é tão impossível eu bater o olho numa harmonia um pouco mais complexa e sair improvisando. Não é mais tão impossível. Não quer dizer que é a minha melhor improvisação, né? Mas, assim, dá pra sair improvisando lendo uma harmonia difícil, assim. E aí, mesmo essa harmonia sendo difícil, o que eu me apego? A isso. Eu vejo que tom eu tô. Pô, tô no tom de, sei lá, dó maior. Então, acordes de dó maior eu vou usar o modo que está relacionado com dó maior. Eu vi um acorde maior que você chama maior diferente, eu já vou botar lídio sobre ele. Eu vi um acorde menor, um sétima menor diferente, eu já vou botar dórico nele. Eu vi um mixo que eu não consegui sacar se ele é dominante secundária de alguém, eu vou botar um mixo 4+. Eu vi um meio diminuto, eu vou botar locro, porque só pode ser locro, entendeu? E o dominante eu vou usar a tétrade dele né, com os meios tons, né? Vou usar a escala diminuta, né? Se eu vejo um diminuto. Então, no final das contas, é essa regrinha. Cobrir. Um acorde meio diminuto aparece fora do tom. Por qual motivo? Por exemplo, você está em dó maior e aparece qual acorde meio diminuto que não é o sétimo grau de dó maior? Entendeu? Entendeu a minha pergunta? Tem um que aparece, sim, tem um que aparece bastante, que é o. Só que ele aparece de um jeito. O Fá sustenido diminuto ele aparece. E ele. Só que Mas ele, na meio... verdade, está na menor. Meio diminuto, desculpa, meio diminuto. Só que ele, na verdade, está na menor harmônica, né? Então a gente poderia usar o outro modo, né? Mas dá para usar. Mas qualquer empréstimo a gente pode aparecer, entendeu? Por exemplo, se for um dó dórico, a gente poderia colocar um lá meio diminuto. Só que ele vai aparecer como se. É isso aí. Por exemplo, está em dó dórico, pensando no empréstimo de dó dórico, a gente pegaria emprestado um acorde si bemol. E aí, se a gente pega emprestado um acorde si bemol, a gente poderia pegar, por exemplo, lá meio diminuto.
e Sim, voltar para dó, né? Ó, sim. Mas eu fiz uma pergunta, né? Tipo, qual nota apareceria, né, fora do tom? E na verdade no 251 menor, né, que acontece isso. sim, no 251 menor acontece direto. E outra coisa, né? A gente está levando em consideração músicas que a gente tem tonalidades. Mas nem sempre a gente vai ter músicas que têm tonalidade. Tem música que não tem tom. Né? A gente chama isso de modal não estático. Um modal estático é uma música que só tem um acorde, ou longos períodos com um único acorde, não tem um tom também, porque se só tem um acorde, você não sabe exatamente qual acorde é esse, né? Qual tom, se ele é um, é dois, é três, né? E aí, e aí a gente tem o modal não estático, que é o quê? É um modal que a gente não sabe qual que é o tom. As relações entre os acordes não são claras, a gente não tem nada ali que afirma, ó, esse é o nosso tom. Por exemplo, tem música do Bill Evans, do Miles Davis, principalmente jazz, né? Acho que música brasileira é mais difícil de acontecer, mas não duvido que tenha também. E aí, nesses casos, a gente meio que. Tipo, a harmonização não vai fazer sentido, né? A gente não vai ter um raciocínio lógico. A gente pode achar pedaços que fazem sentido ali. Mesmo o B de Garota de Ipanema. Você sabe tocar Garota de Ipanema ou não? Não, Tá. Se a gente pegar o B, depois um dia pega o B de Garota de Ipanema e tenta analisar. Você não vai achar todas as respostas na tonalidade. Porque não tem exatamente. A gente tem algumas possibilidades de respostas, tá? Mas não são especulações, tá? Não são tão claros quanto uma dominante secundária, um empréstimo, uma coisa assim. Então, eventualmente, às vezes vai aparecer um meio de minuto que, tipo, teoricamente não era nem para estar. Se a gente não acha uma explicação plausível, a gente tem que caçar alguma explicação, mas forçando a barra. Às vezes o cara simplesmente quis colocar aquele meio de minuto. Entendeu? O cara simplesmente quis botar aqueles acordes. Não precisa, nem sempre vai ter uma explicação, né? E aí, tendo em vista isso, a gente usa essa regrinha. Um acorde maior com sétima maior que esteja fora do tom, e a gente, mesmo que a gente não saiba de onde que ele veio, a gente pode usar um lídio. Vai dar certo, tem a ver com a tétrade, né? É um acorde maior que sétima maior que não é o tom, só pode ser lídio, sabe? Assim como um acorde meio diminuto, mesmo que a gente não saiba de onde ele veio, ele só pode ser locker, porque é o único modo que conversa com ele, entendeu? Mesmo que não tenha tom, sim. né? Tem música que não tem tom que vai aparecer meio diminuto, você usa isso, entendeu? Nossa, mano, sim. Realmente, ó, fez jus ao nome. Improvisando em harmonias complexas. É complexo. É complexo. E Pelo menos tipo, para mim. Eu não estudo mas se isso, né? você pegar Então, essa, nossa. essa tabelinha que a gente fez aí, né? E aí você pegar qualquer música aí que você toque, que você. Por exemplo, mesmo aquela da Sandy, lembra aquela da Sandy que a gente pegou assim, super, super diferentona? Se você pegar, você vai conseguir improvisar utilizando esses acordes. Quer ver? Me fala os acordes aí que eu vou te falando qual que é. Qual escala a gente usaria? É, vamos pegar Mi maior aqui. Então, Tá. Mi maior. Vou ligar aqui. Certo? O Mi é o tom. O tom é Mi, né? Então, Mi maior. Aí No Mi a depois, gente primeira usaria versão do quinto. o Mi jônio, o clássico Mi jônio. Maravilhoso. O mijão. Aí depois, ó. Primeira versão do quinto grau, né? De Mi. Qual que é? Caso Si maior, quinto grau. Si maior, tá. Beleza. Mixolídio, beleza. E depois é o bemol 7, né? Empréstimo da menor. Da menor. A gente usa o lídio, né? É como se a gente fala que o empréstimo poderia ser o empréstimo do mixolídio, né? Não, mas Do, bemol 7 é mix. pera, você tá falando, é mi bemol maior? Ou é ré maior? Ó, ó, o baixo vai sempre descer no meio tom. Então é Mi maior, jônio. Primeira versão do quinto grau, né? A Uhum. tônica tá aqui no. Então, quinto grau, mixo. Aí aqui é o bemol 7 do campo harmônico menor. E o bemol 7 também é Mi. Mas a sétima é menor? Então, é tríade na real.
Mas se fosse. E, tipo, Que eu ó, se ouço. fosse colocar. Cara, você escuta o quê? A sétima maior ou menor? Eu escuto a maior, mas pode ser a menor, né? Teria que ouvir o contexto inteiro, né? A banda, ela cantando e tal. Porque se fosse sétima maior, seria o empréstimo do Mi dórico, né? A gente poderia ter o Mi dórico, se a gente tivesse em Lá maior, teria o Ré lídio, né? Agora, se for menor, sétima menor, a gente teria o Mi menor, tá certo? Aí precisaria ouvir o contexto. Às vezes na melodia a gente descobre, entendeu? É, então não tem na melodia a sétima. Tem a nota Si? Não, né? Nessa parte, né? Não, não tem. Tem nada, Mas, né? mas Dó, tal. então, ó, poderia ser. Mas às vezes tem alguma notinha no arranjo, né? Tem que ouvir. Mas enfim, se for maior que o sétima menor, a gente bota mixolídio. Se for maior que o sétima maior, a gente bota lídio. Se não tiver, e não tiver sétima e não tiver problema na melodia, você bota o que você quiser. Sim, eu enxergo como sendo sétima menor só porque eu pego todos os acordes que aparecem nessa música e tento encaixar ou no campo harmônico maior ou no campo harmônico menor. Só Uhum. porque, tipo, eu uso Total. a música de exemplo para empréstimo modal do modo homônimo, né? Então, por isso que eu Uhum. diria que seria sétima menor, mas eu faço tríade porque não tem a cara da música colocar sétima menor aqui. Então, Total. E aí depois vem o quê? primeira versão do quinto grau, bemol 7 do campo harmônico menor. Lá maior. Agora realmente é lídio, lá maior, lídio, né? Lídio. Isso. Aí voltamos pro bemol 7 da menor. Agora aqui eu chamo de primeira versão do quarto grau. Uma inversão do de Lá Que é maior? isso, primeira versão de lá maior. Primeira versão do quarto Aham. grau. Lídio. E Continua aí, lídio. Aham. lídio. E aqui o bemol 6 do campo harmônico menor. Que Sim, é lídio bemol também, 6 é né? lídio. É. Só tem lídio, velho. Bemol 6 é lídio. Bemol 6, bemol 7 e um. Só que dá maior, Uhum. né? Campo harmônico Então, maior. lead. Nesse caso, na subida, né, o Dó maior, Ré maior e Mi maior, eu ouço o Ré como Ré 7 nitidamente, porque seria a subida de Mi menor, né? Resolvendo no maior, né? Sexto grau do menor, sétimo grau do menor e o, né? Então, tipo assim, você Sim. já vê que já bateu perfeitamente, assim. A gente pode usar o mixolídio no Ré, até porque ele e a gente poderia usar o Mixo 4 mais também, se quisesse, tá? Mas assim, nesse caso que é do que tá mais fácil, assim, não é um subquinto, não é nada, a gente pode usar o Mixolídio e no Ré Cara, e o Dó o mix tá muito bom. Porque, ó, dá muito bom. aqui, aqui tá o 4 mais, certo? Né? Por quê? Porque a Uhum. melodia é. Ah, não dá não. Não dá. Aí já ele bota bem a quarta justa, né? Então é um Mixolídio normal mesmo. Então fica, tipo, a E, melodia e outra muda, coisa, né? né? Esse é muito claro, né? Porque esse é muito claro porque é simplesmente o 5 da relativa, né? É tipo assim, tá dentro de Mi menor, tá? Tipo, literalmente o do. Mano, Então, Mi então maior, esse não tem muito erro, né? Mas, enfim, você viu que já bateu em tudo ali que a gente falou, né? Todas as escalas, aqui pô. precisamos entrar muito na questão de harmonia, a gente só foi vendo qual que era o grau do campo harmônico e foi encaixando ali, né? Total.
Mas no caso, ó, tipo assim, a regra é tipo maior que 7 é maior lídio, maior que 7 é menor mixolídio, menor dórico e meio diminuto lócrio. Então, assim, mesmo que a gente não soubesse nada de empréstimo modal, se a gente fosse pegar as tipologias, já ia dar certo, né? Porque a gente pegaria o Ré 7 mixolídio, o Lá lídio, né? No caso, o Lá tá dentro do tom, né? O Dó O que lídio, pareceu. né? Mesmo que a gente não soubesse que tá dentro ali do Mi menor, né? O Dó já seria lídio mesmo. Então, tipo, bate certinho. Mas sabe uma coisa, Gabriel, que eu teria feito sem seguir a regrinha que você comentou? Se nessa progressão aparecesse o acorde do bemol 3 do campo harmônico menor, eu teria feito jônio, né? Ah, total, E total. pela sua regrinha, a gente só faz jônio realmente no centro tonal aqui, né? E eu teria feito jônio um tom e meio acima do centro tonal, que é Mi, né? É que pra mim, se tem, por exemplo, então em Mi maior, se aparece um Sol maior, pra mim é como se fosse Mi dórico, entendeu? Empréstimo de Mi dórico. Pra mim, né? E é que a gente acaba vendo isso mais, assim, entendeu? É o que a gente Entendi, mais vai ver, entendi. tipo, se a gente for analisar a galera tocando. Raramente você vai ver nesses acordes fora Pô, do campo não, harmônico, raramente a gente vai ver. Oi. você comentou, né? Seria um empréstimo de Mi dórico, né? E qual que seria o modo? Seria lídio. Seria lindo, exatamente. É, Então, tipo, a gente poderia usar Jônio? Poderia. Porque, tipo assim, nada impede. Mesmo que o cara pegou todos os empréstimos de Mi menor, nada garante que esse Sol foi de Mi menor. Esse Sol poderia tranquilamente ter vindo do Mi dórico, né? De Ré maior, né? Não tem nada que impeça. Então, assim, se for para eu escolher, o que faz mais sentido para mim é usar o Sol lídio, para não afirmar que ele é a tonalidade, entendeu? E até para eu ter uma nota a mais, porque no jônio a gente evita a quarta justa. Do lídio não, a gente não evita nada, a gente usa a quarta aumentada. Então, a não ser que tenha algo que aponte, não, isso aqui é jônio de fato, né? Às vezes a melodia, a harmonia, alguma coisa assim que fale, tipo, passa de passagem uma quarta justa ali, a gente acabou ouvindo o jônio mesmo, entendeu? sim, Tanto que sim. a primeira vez que você me mostrou essa progressão, eu achei que o Mi era lídio, esse Mi maior. A primeira No vez que você me primeiro passou a acorde, progressão. Lembra que você me passou para eu escrever essa progressão? Então, quando eu ouvi isso sim. pela primeira vez, eu falei, pô, é milídio. Só que aí, quando você fez a melodia, eu percebi na hora que era mijônio. Mijônio. Porque o. Porque tinha a quarta justa, né? Porque Quarta justa. passa. Porque passa pela quarta justa. Então, tipo, o seu ouvido já ouve. Assim que você ouve a quarta justa no maior, mesmo que inconsciente, você acaba reconhecendo aquilo como tonalidade. Então, se eu puder escolher, se não for um acorde que realmente seja tonalidade, eu prefiro usar ou lídio ou dórico, né? Se for o caso do menor. Sim, mano, sim. Inclusive, se aparece Mi menor, eu uso dórico. É mesmo, cara. Você não usa frígio porque É tem muita mesmo. nota evitada. Não, pensando nesse exemplo, em Mi maior. Mi menor, teoricamente, seria óleo, né? Sim, Só que eu prefiro usar o dórico. E você vê que funciona bem. Se você fizer o teste, você vai ver que vai soar super bem o dórico. Nem tem explicação, eu acho, né, para o Mi menor. Não tem alguma. O Mi dórico, né? É um empréstimo de Mi dórico, não de Mi óleo, simplesmente. sim, sim. Irmão, É, vamos passar lá para o meu Insta, só que eu vou vamos fazer lá. rapidão, pô, meia hora. Existe alguma necessidade de mínimo de Tem que ter tempo? 15 minutos. Tem que ter 15, nossa, então tá maravilhoso. Fazer uma meia horinha só. Talvez eu faça uma introdução aí de uns 5 minutinhos aí, só eu para explicar um negócio, mas aí depois você entra e complementa. Fechado. Então, Acho que isso beleza. Valeu, é galera. fácil. Obrigado a todo mundo que conferiu aí o podcast. Hoje a gente foi longe. Cara, a pessoa que entender tudo que falou aqui, bicho.
Olha isso, muito bom. E só um detalhe, né? Mesmo sabendo tudo, o treta é fazer a escala certa na hora certa. Essa é a maior dificuldade. Entender é fácil, depois fazer que é treta. Então é isso, Fácil. galera. Obrigadão e a gente se vê na live do Toca. Até mais, pessoal. Tá. Valeu!